Boa noite, meu nome é Sueldima Lima, eu participo com vocês da disciplina de Planejamento de Pesquisa no PSTO e vou compartilhar a experiência do estudo de viabilidade, que na verdade eu não concluí, mas de antemão eu já adianto que compartilho com vocês a experiência que tem sido toda essa questão, essa reflexão sobre o processo, né? A partir da definição do meu problema de pesquisa. Eu tive contato, por ocasião das reuniões do grupo de pesquisa que eu participo, que é o Inovare, com um instrumento chamado Inventário, tradução livre, Inventário do Comportamento do Líder na Mudança. Então, esse instrumento é um instrumento até extenso, foi desenvolvido nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, e teve uma validação metodológica que eu considerei bem eficiente e bem interessante. E pensei, será que uma medida dessa natureza poderia ser aplicada no contexto das organizações brasileiras? Fiquei com isso na cabeça. Então, fui buscar como eu poderia testar a viabilidade da aplicação desse instrumento dentro do cenário das organizações brasileiras. Pesquisei, e no fim eu voltei para o básico, ou seja, eu considerei seguir a história metodológica que as autoras fizeram no estudo original. E como é que foi feito isso? Bem, a princípio, elas buscaram na literatura de mudança, de gestão da mudança, de papel do líder na mudança, uma série de dimensões e casaram isso na literatura, submeteram essas dimensões à avaliação de especialistas em desenvolvimento organizacional, psicólogos organizacionais, estudantes em nível de mestrado, de doutorado, professores da área, para que eles associassem os itens elaborados dentro das dimensões com suas respectivas dimensões. E eles fizeram isso pedindo que houvesse manifestação que justificasse o enquadramento nesta ou naquela dimensão. O que foi consolidado com mais de 80% de concordância foi mantido dentro do instrumento. E o que foi considerado como concordância razoável foi agrupado, na medida do possível, dentro de uma categoria mais generalista. Então, também aplicou dados de perfil para saber se a organização, se o líder era homem, se era mulher, questões de gênero, questões de idade da liderança. E aí eu encontrei algumas fragilidades, ou seja, eles não perguntaram essa questão que envolve a idade dos líderes, ou sexo, ou gênero, não foi mencionado como algo significativo na análise dos resultados do estudo. Achei isso interessante e pensei, o que eu posso perguntar para fortalecer esse perfil, para identificar, porque eles citam, na verdade, a questão da liderança do estilo transacional como um estilo mais adequado para a gestão da liderança. Não só ela, como outros autores também, como a própria Paz, que eu fiz a resenha e compartilhei com vocês. Então, refletindo sobre isso, olhando o método desenvolvido pelo próprio Higgins, que foi esse modelo de validação de pesquisa que eles utilizaram, eu cheguei à conclusão de que deveria aprimorar. Eu sei que são 54 itens, são muitos itens ainda. É um questionário exaustivo, por assim dizer. Então, uma das minhas proposições está em reduzir um pouco essa escala, com escalas que já foram validadas aqui no Brasil, comparando isso, e acrescentar dados de perfil mesmo, de diagnóstico dessa equipe, ou seja, a sua equipe, sua organização é pública, é privada? Você está quanto tempo na organização? Há quanto tempo você está nessa equipe? Há quanto tempo você está sendo liderado por esse gestor especificamente? Porque tudo isso vai me dimensionar lá
quando eu for analisar os fatores e os itens do formulário, se o tempo que eu estou ali, se eu acabei de chegar na equipe, a minha percepção é diferente de quem está na equipe há mais tempo. Se meu líder acabou de ser designado, é diferente de um líder que está designado há mais tempo. Então, todo essas questões de perfil que eu considero importantes e pertinentes para a melhor utilização e caracterização desse instrumento aqui no nosso cenário, eu acrescentei. Eu tomei a liberdade de acrescentar para definir melhor, porque faz diferença, né? Essa minha hipótese faz diferença, mais do que a gente imagina. Então, eu refleti se não seria o caso, inclusive, de utilizar entrevista semi-estruturada para ver se essas dimensões levantadas na pesquisa semi-estruturada seriam convergentes, né? Testar uma validade convergente com as levantadas pelos autores. Acho que não deu tempo. Não deu tempo, a gente sabe que esse cenário de pandemia interferiu na nossa rotina, na nossa organização, nos processos de trabalho. Infelizmente, cometida aí de uma série de desordens no planejamento, não consegui executar a viabilidade no tempo que foi proposto pela disciplina. O que eu pretendo fazer essa semana ainda, e compartilhar com vocês, claro, essa segunda parte dos estudos para ver. Uma outra coisa, retomando aí a metodologia abordada pelas autoras, elas perguntaram para esses autores e também levantaram como público-alvo a partir das redes sociais. Então, elas foram nas redes da própria universidade, né, o LinkedIn, e foram em outras redes de pesquisadores também, perguntar sobre aplicar o questionário de uma maneira geral. Então, não foi feito um recorte por tipo de organização ou por região, né, de que cidade que você está falando, os pesquisadores. Isso foi importante para garantir a validade do estudo, embora tenha obtido ali um número razoável de respondentes. Ela se propunha a investigar 540 e encontrou 300 respondentes. Então, do lado de cá, na aplicação da viabilidade, eu pretendo entrevistar mesmo, se possível, psicólogos organizacionais, 2 ou 3, para ver o que eles pensam a respeito da liderança transacional na mudança organizacional, o que eles pensam sobre o papel da liderança, abordando os construtos que foram consolidados nesse instrumento, e aplicar esse instrumento com liderados de diferentes organizações. Então, eu participo, estou integrada em grupos de liderança de organizações públicas e privadas, e também aqui dentro da Universidade de Brasília. Então, eu pretendo submeter esse instrumento para algumas pessoas, no máximo 15, esperança, mas também não só em Brasília, né? Dentro aí da rede organizacional da empresa em que eu atuo, existem profissionais da área de desenvolvimento organizacional de diversas regiões do Brasil, né? Então, eu pretendo aí aplicar esse formulário, eu espero, né, já sinalizei, já entrei em contato com algumas pessoas para tentar obter a coleta desses dados, para que eu possa ver se a minha suposição tem algum sentido, ou seja, se vai ter ou não vai ter nenhuma interferência na análise dos dados, se isso de alguma forma vai interferir na análise dos dados, e eu vou fazer isso por meio da análise fatorial mesmo, né? Como foi feito no estudo original. Então, basicamente, eu optei por reproduzir a metodologia utilizada no estudo original, adaptando aí para aprimorar os dados de perfil, né? E ainda estou estudando alternativas metodológicas relacionadas a uma perspectiva mais qualitativa do instrumento, seja pela entrevista, seja por um grupo focal, talvez. Ainda não consegui consolidar isso na minha pesquisa propriamente dita. Então, como não consegui, a princípio,
vou considerar apenas a aplicação do survey como medida mesmo quantitativa